Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos mergulhar dentro da sua palavra para trazer à tona aquilo que nos traz esperança, aquilo que fortalece e alimenta o nosso espírito, a nossa alma e também, queridos, o nosso corpo. Lembre-se, o próprio Senhor Jesus, usando uma referência ali do Antigo Testamento, disse que nem só de pão viverá o homem. Então nós temos que trazer isso como verdade para as nossas vidas, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, se as palavras do Senhor se transformarem em alimento na sua vida, você nunca espiritualmente, na sua alma, no seu físico, vai passar fome, querido, porque o Senhor sempre vai prover para as nossas vidas aquilo que nós precisamos. E com muita alegria nós estamos trabalhando o livro de Oséias, esse grande homem de Deus que passou por um momento extremamente difícil para trazer a palavra do Senhor e trazer aquele povo que estava, o povo de Israel, o reino do norte, que estava em constante rebelião contra Deus. Ele lutou com a sua própria vida para trazer, queridos, essa palavra àquele povo que o Senhor tinha separado, mas que agora estavam se desviando dele. E nós estamos aprendendo com Oséias. Nós falamos um pouquinho sobre o lugar aonde Deus fala ao coração. Foi a nossa primeira ministração. Na semana passada falamos um pouquinho sobre viver como pessoas que foram resgatados realmente por Deus. Nós temos algo de diferente em nós, que nós precisamos viver deste ponto de vista. É muito fácil nós nos acomodarmos àquilo que todos estão vivendo, mesmo as pessoas sem Deus estão vivendo na sua carne, na sua forma. E aí quando se olha para uma pessoa que tem Cristo em meio ao mundo, se ela não está vivendo com aquilo que o Senhor concedeu a ela, ela parece realmente como qualquer outra pessoa que não tem Deus. Mas nós temos algo especial e nós temos que colocar para fora onde nós estivermos. E falamos um pouquinho sobre isso na semana passada. E eu queria continuar pensando com você, analisando, refletindo sobre este importante livro que o Senhor nos concede a oportunidade de ter. E para que nós falarmos sobre isso, eu quero trazer para você uma conversa que eu tive com um profissional da área de mecânica de autos algum tempo atrás. Um senhor, na verdade, uma pessoa extremamente experiente em relação à vida e em relação também à sua profissão de mecânico. E eu levei meu carro ali para ele, estava lá conversando um pouquinho e ele estava me falando que mesmo com a sua grande experiência que ele tem dentro do ramo aonde ele trabalha, ainda assim ele não pode sossegar no sentido de continuar aprendendo sobre motores, sobre carros e sobre toda a tecnologia envolvida nos veículos. Por quê? Porque sempre estão lançando algum tipo de carro, está chegando ao mercado algum tipo de nova tecnologia, até mesmo em carros que já foram feitas, mas continua sendo ampliado essa questão da tecnologia e vem chegando. E ele estava me contando que ele vem passando em muitos momentos de parar de sujar apenas as mãos de graxa para agora ter que mexer no notebook para que ele possa fazer, por exemplo, um diagnóstico. Ele tem que aprender, tem que fazer curso, tem que continuar estudando. Ou seja, esse profissional já experiente, ele precisa de uma formação continuada, queridos, sobre a sua vida, para que ele possa ter a condição de continuar atendendo os seus clientes, ter a condição de continuar com as suas portas abertas. Então, queridos, olhando para isso, nós percebemos com muita facilidade que o nosso mundo, esse mundo que vive de tecnologia em tecnologia, qualquer profissional de qualquer área sabe disso, que para que ele possa continuar dentro desse mercado que ele está, dentro da concorrência, oferecendo algum tipo de diferencial ao seu cliente, ele precisa estar em constante atualização, ou seja, uma formação continuada, para que ele continue
conseguindo conquistar mais clientes e também conhecer o que está acontecendo dentro daquela área onde ele está, queridos. E com esse pensamento que é tão simples, tão verdadeiro para os nossos dias, eu quero trazer para o nosso conhecimento de hoje, aqui da palavra de Deus, algo que Oséias traz para nos ensinar. É dele um dos versículos mais importantes ou mais conhecidos também da palavra de Deus. Está lá em Oséias, no capítulo 6 e o verso número 3. Veja se você já não ouviu esse versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós, como chuva seródia que rega a terra. Queridos, eu tenho certeza que em algum momento você ouviu esse versículo, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse chamado que tem no livro de Oséias para as nossas vidas é justamente dentro dessa proposta, queridos, de estar sempre atualizando o nosso conhecimento para exercer a nossa profissão, é que nós precisamos também ter esse conhecimento, essa atualização constante do nosso conhecimento em relação a Deus, para, em aprofundando o nosso relacionamento com Ele, nós podermos, queridos, ter a oportunidade de ter as suas bênçãos, de entender melhor essa vida, de saber como nós podemos ajudar as pessoas, ou seja, como nós podemos viver realmente como cidadãos do reino de Deus nessa terra. Oséias traz essa verdade para nós, queridos, e em muitos momentos nós podemos pensar, mas conhecer o quê? Porque a mesma palavra ontem que eu aprendi na Bíblia, se eu for ler, vai ser a mesma palavra hoje. Mas nós não podemos esquecer, queridos, que a sua palavra, que a palavra de Deus, ela se renova a cada nova manhã, ela se renova para nossas vidas, e nós temos sim que aprender muito sobre o nosso Deus, sobre como viver no seu reino, sobre como ser a semelhança de Cristo Jesus, e a cada dia nós irmos nos moldando, né, permitindo que o Espírito Santo molde o nosso coração em todas as áreas, para que a gente possa crescer diante dele. E conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, o nosso Deus, é um objetivo dele pra gente. O que você acha que a gente vai ficar fazendo no céu o dia todo? Quando nós formos para lá, queridos, nós vamos ficar ali justamente dentro desse processo cada vez maior e mais profundo de conhecimento do nosso Deus. Aqui, nós na terra temos esse sentimento, né, de quando você fala a palavra conhecer, você está falando de um conhecimento intelectual, aonde você vai conseguir ter o domínio sobre algo, e aí você vai poder exercer esse domínio naquela área onde você conseguiu o ensino, né, o conhecimento, melhor dizendo, intelectual. Com Deus não é apenas nisso. O conhecimento intelectual, ele é um pequeno ponto, uma pequena gota d'água dentro de um grande oceano, que significa conhecer ao nosso Deus. Conhecer ao nosso Deus, claro, vai começar sobre este conhecimento intelectual. Se eu não ler a Bíblia, se eu não tiver os versículos de Deus dentro do meu coração, eu não vou conseguir conhecê-lo de maneira nenhuma. Mas a partir desse ponto, né, que é buscar este conhecimento de Deus, algo que você está fazendo agora, enquanto você assiste, por exemplo, esse vídeo, nós precisamos entender que esse conhecimento, a palavra conhecer na Bíblia, ela significa relacionamento profundo. Então é um relacionamento sobre o qual Oséias está falando aqui. Veja que na segunda parte desse versículo, ele fala sobre a grande fidelidade de Deus. Ele fala, assim como a alva, assim como a chuva, Deus vai vir sobre nós. Ou seja, ele está usando coisas dentro da rotina humana que acontecem necessariamente. Todos nós sabemos que no começo de um novo dia, a alva, né, o novo dia, a nova manhã, ela vai se acender. Também nós sabemos que uma hora ou outra vai acontecer a chuva, porque faz parte da rotina humana. Então isso é uma certeza para nós que estamos dentro dessa estrutura material física humana. Da mesma forma, nós também temos a oportunidade de ter a presença de Deus
dentro das nossas vidas, operando ativamente em todas as áreas em nossa vida, desde que eu possa conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Ou seja, eu começo me relacionando com Ele através da sua palavra e eu continuo dentro desse processo. O que nós temos visto como um grande problema, grande empecilho a que essa promessa se realize na vida dos cristãos é justamente essa falta de querer conhecer a Deus, essa falta de querer se aproximar, de prosseguir em conhecer ao Senhor. Lembrando que quando você fala em conhecer ao Senhor, queridos, é você fazer uma aplicação da palavra dele na sua vida para gerar experiência, para gerar reflexão, para que realmente você tenha um caminho dele, para que você possa andar semelhante a ele, ao Senhor Jesus Cristo nessa terra. Então, dentro dessa superficialidade aonde as pessoas vivem, as pessoas conhecem um pouco, normalmente um pouco da religião, da tradição, e acabam assim acostumando com isso. Então, o fato dessa superficialidade sempre estar dentro do dia a dia das pessoas faz com que o relacionamento que ele tem com Deus não se aprofunde. Consequentemente, a segunda parte desse versículo sempre fica nebulosa em sua vida. Ele até acredita intelectualmente que Deus está com ele, porque foi falado na igreja, porque ele ouviu em algum lugar, porque até leu na própria palavra de Deus, mas o não prosseguir em conhecer ao Senhor não dá a certeza de alma, a certeza do nosso interior, querido, do nosso coração realmente, da nossa mente realmente, do nosso espírito realmente, encontrar descanso em Deus diante da sua palavra, aonde está falando que ele vai nos encontrar tão certo como amanhã vai nascer, como a chuva serôdia, né? Ele fala ali, vai chegar no seu tempo. Então o Senhor também vai nos encontrar. É uma certeza da fidelidade de Deus que vem apenas para quem está conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Quanto mais você conhece ao Senhor, mais a fidelidade do Senhor faz sentido em sua vida, ou seja, a sua confiança nele vai ganhando uma estrutura mais poderosa. Você consegue com maior facilidade descansar em Deus. Você consegue com maior facilidade ver a bondade dele trabalhando em sua vida. Você consegue com maior facilidade colocar os frutos do Espírito para acontecerem no seu dia a dia, dentro dos seus relacionamentos, naquilo que você está vivendo, nas suas decisões. Por quê? Porque eu estou conhecendo e eu estou dando prosseguimento em conhecer ao Senhor. Eu estou sempre procurando informação sobre o Senhor. Eu estou sempre dentro de locais, falando com pessoas sobre o Senhor, trocando experiências, verdadeiramente no corpo de Cristo, inserido no corpo de Cristo, trabalhando no corpo de Cristo, não fazendo daquilo apenas uma rotina, mas fazendo uma ponte que me leva a esse prosseguimento, ao conhecimento verdadeiro de Deus, queridos. Nós precisamos continuar conhecendo ao Senhor. O Senhor precisa fazer sentido no nosso relacionamento. Nós precisamos ter esse sentido poderoso atuando nas nossas vidas, para que a sua palavra tenha o peso correto dentro do nosso interior, de maneira que quando eu estiver diante de alguma adversidade, a palavra que ele fala possa servir tanto de porto seguro para a minha vida, como também de arma, para que eu possa combater aquilo que se levanta contra a minha vida. Queridos, não é quando nós estamos ali falando, apenas com a nossa força de vontade, até trazendo alguma coisa da Bíblia, alguma coisa que a gente sabe, mas ancorados na nossa força de vontade, é que as coisas vão dar certo. Não, é quando eu conheço e prossigo em conhecer o Deus que eu realmente tenho, aonde os seus milagres acontecem em minha vida, aonde eu tenho experiências com o Senhor, aonde a sua palavra se torna real para mim.
Nesse momento, queridos, então essa palavra ela vai ser o terreno onde eu posso descansar. É muito diferente alguém que está falando que confia em Deus, mas que não está dentro do processo de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, da pessoa que fala, eu confio em Deus, e ele está dentro desse processo, ele está buscando, ele está se levantando, ele está indo atrás do conhecimento e também desse prosseguir em conhecer em todas as áreas, de todas as formas, o Senhor, se relacionar verdadeiramente com o nosso Deus através do seu Santo Espírito. Essa pessoa, quando fala que confia em Deus, é a confiança da segunda parte desse versículo. Ele tem a certeza, não é uma coisa forçada, é uma coisa onde o seu coração descansa, ele reclina sobre essa confiança de que assim como amanhã vai se levantar, assim como a chuva vai chegar, a presença de Deus vai estar com ele em todos os momentos de sua vida. Já a pessoa que não conhece, prossegue dentro do conhecimento, do relacionamento com Deus, através da sua palavra, ele precisa usar a palavra confiança em Deus como se fosse um amuleto. Não, eu confio em Deus, eu confio. Por quê? Porque ele está tentando fazer com que a sua força de vontade gere essa confiança. Não vai conseguir, porque não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha quando nós nos relacionamos verdadeiramente com Ele. Então o Espírito Santo faz com que esse arcabouço, faz com que esses bastidores, faz com que esse ambiente seja cheio da verdade de que o Senhor é fiel, de que Ele é bom, de que tudo acontece segundo o seu propósito, de que Ele está no controle. Então essa verdade, ela fica sedimentada no nosso coração quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Queridos, procure oportunidades para você conhecer o Senhor. Olha, prossiga nesse relacionamento interior com Ele, na oração, no corpo de Cristo, na igreja, na leitura da palavra do Senhor, na reflexão da palavra do Senhor, compartilhando a palavra do Senhor quando você tiver a oportunidade, e você vai perceber que a hora que as coisas acontecerem, você vai ter a certeza e a segurança de onde você pode reclinar, e também a clareza do que você precisa fazer para viver os propósitos de Deus para a sua vida. Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.